Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreender é Ser Selvagem. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha amiga, minha parceira de negócios, Thalissa Fogato. Se apresenta por gentileza, Thalissa. Olá, minha querida. Nossa, que delícia estar aqui com você. Então, logo a gente que ama conversar em qualquer lugar, imagina aqui, né? Eu falei pra Thalissa, a gente tem que tomar um café num podcast, compartilhando nossas ideias e falando de finanças. E para começar, tá? Eu quero que você compartilhe um pouquinho da sua história, como você se tornou consultora financeira e como que você chegou, né, até onde você está hoje. Ai, gracinha. Gratidão aqui de estar, né, presente e poder contribuir, né, esse projeto tão lindo e novas experiências a gente sempre coloca na bagagem, né? E então eu sou Thalissa Fogato, sou consultora financeira empresarial. Já atuo nesse segmento financeiro há mais de 18 anos. Venho de uma experiência bancária, né? Trabalhei 15 anos em rede de agências. E durante muitos anos eu atendendo perfis de pessoas físicas, né? Muitos perfis. Desde quem tem muito dinheiro, de quem não tem, de quem está endividado, de quem não está, e quem está muito perdido, e quem busca um auxílio, né? Então, sempre o gerente ali fazia aquele meio, né? Dando esse suporte para a pessoa, sempre busca uma referência, né? E o lado financeiro tem isso, você que não tem aquela habilidade busca uma referência. E com o tempo fui criando aí algumas expertises e pude, né, criar ali um próprio modelo de atendimento quando logo decidi sair do banco para empreender, né, abrir a minha própria empresa de consultoria, que esse ano vamos fazer 7 anos de TF Consultoria. Né, já que número excelente, número da perfeição. É um ano, pelo amor, desafiador, que a vida de empreendedor é um desafio, mas é um ano muito importante. E eu estou muito feliz de estar onde eu estou, de conquistar aqui meu espaço. Durante todo esse percurso eu vim atendendo diversas empresas, né, mas nunca deixando de olhar para essa pessoa física. Porque desde o meu atendimento lá da parte bancária, né, que a gente chama de agência bancária, nós lidamos com pessoas, com seres humanos, e com o lado emocional. O lado emocional, ele dita muitas regras da nossa vida financeira. Se você está feliz, você compra. Se você está triste, você compra. Então, é uma mistura de sentimentos e sensações, né? Tudo depende da forma que a gente lida com elas, para saber se você vai direcionar, né, para um lado bom, para um lado ruim. E isso me trouxe muita experiência porque eu pude, assim, detectar nesse perfil de pessoas o que elas realmente sentem e poder ajudá-las com esse direcionamento. Porque as pessoas que não sabem para onde ela vai, né, elas ficam realmente ali num limbo, né, se debatendo ali apenas numa vida mediana, sem saber o que quer, para onde vai, e não sem objetivos, e apenas vivendo para pagar contas, como a maioria das pessoas, né, sem clareza financeira do que deve seguir. E essa experiência que eu tive de gestão me trouxe esse aconselhamento de pessoas, né, porque hoje as empresas, elas são pessoas, é um líder ali, né, um gestor, a pessoa que toma decisões, e muito dos resultados das empresas são reflexo das nossas vidas financeiras pessoais, da forma que a gente lida com o nosso dinheiro. Como você quer ter uma empresa próspera, né, que tenha resultados, que cresça e lide com funcionários ali, se você não consegue dominar suas próprias finanças, não consegue administrar as suas contas bancárias ali, né, fazendo a gestão dos seus pagamentos. Então, tudo é um reflexo, né, e isso a gente vai aprimorando em cada atendimento, a gente vai conhecendo perfis diferentes, que eita ser humano, que é um perfil que cada hora parece uma coisa, e a gente está num mundo, né, eu acho que muito dinâmico de tecnologia, de inovações, assim, as pessoas ficam perdidas mesmo, né, buscando essa referência. Então, é o que eu faço hoje, né, eu atuo normalmente nas empresas, mas o meu atendimento também é muito pessoal, muito individual, né, lidando ali com a cabeça mestre, né, que faz todas as tomadas de decisões. E de onde surgiu a vontade de ter o seu próprio negócio? Porque você já desempenhava os papéis que você desempenha hoje dentro de uma organização. De onde surgiu o desejo
E a identificação, esse é o momento para eu abrir o meu negócio, para mim abrir meu negócio, para eu ter a minha empresa. Olha, essa não é uma decisão assim tão simples, né? Porque a gente tende a ficar ali presa, esperando uma oportunidade aparecer e também pela estabilidade, né? Até financeira, porque a gente tem ali um custo de vida e a gente precisa ter um respaldo que nos garanta ali um mínimo para que a gente possa viver bem. Então, a gente sempre fica com medo de ousar, de enfrentar ali o desconhecido, de criar algo novo que a gente ainda não conhece, né? Toda mudança gera essa dúvida, esse medo, esse desconforto. E foi assim, quando eu não tomava uma decisão por mim, as decisões se tomavam pelo universo, né? Eu digo assim, então eu fui jogada para o mercado, para o mundo do empreendedorismo, assim, lançada, porque nunca você vai estar pronto. Você sempre vai buscar ali uma nova experiência, um novo curso, algo que você precise fazer para se sentir mais forte, mais preparado, mais capacitado. Mas enquanto você não realmente encarar e falar agora é a hora e vai se jogar e vai ter que ser, né? Vai ter que dar. Então, a gente não tem uma hora certa. E, assim, nesse momento de transição, eu estava muito infeliz onde eu estava. Por mais que eu já empreendia numa agência bancária, porque eu digo que eu tinha o meu diferencial no meu atendimento, né? Banco, todo lugar é o mesmo, né? O mesmo serviço que presta. O que vai diferenciar é o atendimento, aquele contato humanizado, né? Uma relação que você tem ali mais íntima com o seu cliente, para dar um olhar para ele, entender o porquê que ele está passando por aquele problema. Porque não adiantava, né? A pessoa vai lá no banco, está toda desorganizada, vai fazer um empréstimo, está ali precisando de um auxílio, você vai e dá apenas um produto para aquela pessoa. Se você não faz um direcionamento para ela, passam 2, 3 meses, um tempinho, ela volta novamente com o mesmo problema. E eu ficava me perguntando por que as pessoas tendem a voltar a fazer a mesma coisa que vai prejudicá-la, se ela já sabe que não vai ser um bom resultado, se ela não tomou, né, as rédeas ali e resolveu de fato o problema na sua origem, ela vai passar novamente por isso. É aquele ciclo, né? Aquele looping que a gente fala, enquanto você não resolve o problema, ele fica lá batendo na sua porta toda vez. E aí eu falo, como eu posso ajudar essas pessoas? E aí, dentro da minha própria, né, limitação que eu tinha ali de horário, porque você tem que cumprir horário e tudo mais, eu comecei a ajudar algumas pessoas e algumas oportunidades foram aparecendo, né? Eu gostava muito na área de investimento, porque minha carteira no banco era bem forte de investimentos, e eu tinha muita vontade, assim, de querer viajar de lugares, assim, que eu pudesse levar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu me via na área de investimentos, né? Mas eu falei, gente, para você chegar nesse nível de investimento, tem um caminho tão grande para você percorrer antes disso. E isso aí é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Poder contribuir para que esse caminho seja saudável, para quando ela chegar lá, seja realmente feliz, né, e duradouro. Porque a pessoa está num pico ali de alegria, que ela está, né, ela poupou por um tempo todo, ela juntou uma grana ali. Geralmente ela vai atingir um objetivo, ela usa aquele capital que ela guardou e volta para estaca zero. Isso eu já vi acontecer muitas vezes. Então, tipo assim, é altos e baixos, altos e baixos. Então, eu falei, gente, eu ainda preciso resolver a dor dessa pessoa. Eu ainda tenho algo que eu tenha dentro de mim que eu sei que eu posso ajudar. E aí fui estudando, lendo livros e 1000 horas de YouTube gratuito ali também, né? Aquele conteúdo que a gente absorve. E fui ali adquirindo meu próprio método, minha forma de fazer, né? Porque como eu ia conversando com as pessoas, eu já ia entendendo o que funcionava, o que não funcionava, e eu ia ajustando ali para formar o meu próprio método de atendimento. Comecei com pessoas físicas, e aí uma indicação para uma empresa, aí eu falei, agora vai. Então, aí eu entrei na empresa, e tem clientes que eu tenho até hoje, dentro de 7 anos. Então, são clientes que estão comigo nessa jornada, porque a consultoria é muito disso, né? É você organizar ali a vida financeira da pessoa e depois você participar de novos projetos. Porque você tem um planejamento, você executa, consegue o resultado, replaneja, né? O crescimento é isso. Você está sempre em constante aprendizado, crescimento. E a consultoria ela pode fazer parte de todos esses momentos junto na vida dos clientes, né? Das empresas e das pessoas. É interessante que alguns alunos, às vezes, me perguntam, né? Lígia, como eu sei que eu estou preparado para abrir o meu negócio? Às vezes está como CLT
e tem o desejo, tem o sonho de ter o seu próprio negócio, mas não sabe qual é o momento ideal. E aí, eu normalmente costumo compartilhar com eles que o melhor momento para abrir o seu próprio negócio é quando você se sente capaz de executar a sua atividade sem depender, às vezes, de alguém. Então, enquanto eu estou trabalhando CLT, é o meu momento de aprender, é o meu momento de intraempreender no CNPJ de alguém, porque muitos pensam que empreendedorismo é ter um CNPJ. Sim. E, na verdade, empreendedorismo é um comportamento, né? Estado de espírito, é você ter visão de futuro, não é? Uma mentalidade ampliada, o desejo de transformação. E, então, você pode intraempreender no CNPJ de alguém, não necessariamente abrir o seu CNPJ e talvez até ter uma frustração, né, Thalys? Porque a gente vê muitas pessoas começando o seu próprio negócio sem um planejamento. Exatamente. Sem um planejamento estratégico, sem um plano de negócio, sem entender essa divisão das finanças, né, do pessoal e do profissional. E aí eu falo, você está preparado? Você tem um fundo emergencial? E para a gente entrar nesse assunto, né, de como ter um fundo emergencial ou o que é um fundo emergencial, para as pessoas que estão nos assistindo, por onde uma pessoa física começa a organização da vida financeira? Primeira coisa é você ter uma ideia do que você precisa fazer com aquela situação que você está. Porque muitas pessoas não querem encarar, de fato, essa realidade, né? E elas tendem a se sabotar o tempo todo e não conferir extrato, não conferir fatura de cartão de crédito. Isso é uma cultura. Né? Então, a gente tende a não olhar muito porque sabe que não está tão bom, porque a gente sente, né? A gente sente, o dinheiro vai estar apertado no final, vai dar, não vai dar. Porque quem é CLT vive nisso, né? Eu tenho que encaixar as minhas despesas na receita. E é justamente o contrário que deveria ser feito, né? A gente tem que ver a vida que a gente quer ter, o padrão de vida que a gente quer ter, o quanto isso custa, e aí sim eu vou buscar essa receita para cobrir o que eu quero para mim. Porque se eu não tenho clareza do que eu quero ser, né, de onde eu quero morar, das pessoas que eu quero me relacionar, né, do padrão de vida que eu quero ter, eu vou viver uma vida mediana. E eu vou viver todos os dias ali, um dia atrás do outro, apenas para se pagar. E não é antecipar sonhos, né? A gente vê muitas pessoas querendo ter uma vida que ainda não as suas não estão preparadas para ela. As suas receitas não permitem. Tem muitas pessoas que eu converso que falam, eu preciso ter uma dívida para eu guardar dinheiro. Eu preciso ter um boleto para eu pagar, para eu me motivar a querer fazer minha receita. Porque tem pessoas que têm a oportunidade de ter uma renda variável, que ali, conforme sua dedicação, quanto mais trabalhando, vai recebendo mais por aquilo. Só que o CLT não. O CLT, ele sabe quanto ele vai ganhar no final do mês. Então, ele tem que viver uma vida pensando no que ele pode gastar, porque ele só pode pagar aquilo. E isso é uma coisa muito limitada, cara. Quanto tempo eu perdi vivendo nisso? E eu falo, meu Deus, a gente fica cego, né? Eu não desmerecendo quem é CLT, porque tem perfis de pessoas e existem... e são importantíssimos, né? Porque hoje, sem CLT, nenhuma empresa funciona. A gente precisa de pessoas. E essa mentalidade é muito do indivíduo, né? Você sabendo ali... E cada um tem um perfil, né? Tem pessoas que buscam estabilidade, mesmo sabendo que não existe estabilidade. Ela quer segurança. Bom ali, viver tranquilo, né? Viver quem já está tranquilo, beleza, né? Porque tem gente que mesmo no CLT vive endividado, um empréstimo em cima de empréstimo, fazendo loucuras, né? Renegociações, e isso daí vai trazendo muitos problemas futuros e a pessoa perde muita qualidade de vida. Qualidade de vida porque quando você não está bem financeiramente, sua saúde vai, né, por água abaixo. E isso daí é uma preocupação muito grande, porque aí você tem frustrações, você não tem motivação para sair daquilo, porque você não vê uma saída. E aí você tem que buscar um profissional. Né? É a mesma coisa que você não está bem, você vai no psicólogo, você não está bem, você vai num médico, você vai ter que buscar uma ajuda. Né? É necessário, porque às vezes a pessoa se coloca em tantas situações ali, sabotadoras mesmo, né? Acha que faz um empréstimo, vai, deu um respiro, ufa, vou aguentar mais uns 2, 3 meses. Mas na hora que chega lá na frente, gente, a dívida está maior do que era antes. O problema ainda está lá, ele ainda existe.
E isso é um desafio muito grande, né? Então, assim, preparado para empreender, nunca ninguém está. Mas se você também se confortar com isso e ficar parado nessa situação só vendo isso acontecer mês após mês, você não vai sair disso nunca. Então, ou você se conforma ali, se organiza e vê também, investe em você, em algo que você possa crescer nessa profissão para que você ganhe mais, né? E subir de nível, para que você tenha uma renda cada vez maior e melhor, para que você aumente sua qualidade de vida, seu padrão de vida. E assim é um CLT que você vai ter condições de crescimento. Você vai continuar com a sua estabilidade, né, tendo esse perfil aí de ter uma garantia, de ter uma segurança, mas você tem que sempre buscar o melhor. E não tem pessoas que também ficam lá por anos numa cadeira sentada, ganhando a mesma coisa, só com aquela correção anual que tem de salário, e conformadas com aquilo. E tá bom também. Para quem tá bom, tá ótimo. Mas as pessoas são felizes? São verdadeiramente realizadas? Porque, gente, tudo para viver hoje é dinheiro. A vida financeira da pessoa, ela manda em tudo. Porque você não consegue sair da sua casa sem gastar dinheiro. Para uma condução, para uma alimentação, para morar, para tudo, né? Então, você tem que ter essa garantia, mas você fica limitado. Então, tudo depende da pessoa, né? E para quem às vezes não sabe nem por onde começar, e tem muitos alunos que falam, Lígia, eu não tenho nem anotado quanto eu ganho. Quanto eu ganho, às vezes, para quem é empreendedor, é muito mais desafiador, se ele não tem um controle ali, né, um fluxo de caixa. Mas, às vezes, até o CLT, né, a pessoa CLT, ela não tem a anotação dos gastos. Sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. E sabe o que eu já ouvi? Eu ganho tanto, mas eu tenho tanto também de cartão de crédito. Já incorpora o limite do cartão e do cheque especial como salário. Como salário. E aí, se tem 2, 3 contas em banco, então a pessoa é uma milionária, né? Tipo assim. Não é? Gente, eu ganho 3 mil, mas eu tenho 10 de limite. 3 contas bancárias, 3 cartões de crédito, um pro dia 5, pro dia 10, pro dia 20. Então a pessoa tá tranquila, né? E vai entrando cada vez mais num buraco. Por onde essa pessoa começa a organizar a vida financeira dela? Então, essa visão é muito necessária, né? Por mais que você não goste de planilhas, porque, gente, fazer anotação em caderninho não dá mais, né? Hoje a gente tem uma tecnologia muito grande a nosso favor, aplicativos aí, números que a gente baixa gratuitamente, porque você precisa saber onde você está. E uma coisa que eu gosto muito é de separar por categorias. Essas categorias, que seriam os grupos de conta, a gente consegue identificar para onde está indo o nosso dinheiro. Né, para a gente ter uma sensação de realmente tá valendo a pena, né? Eu trabalhar todos os dias, normalmente 8, 10 horas por dia, tem gente que trabalha bastante tempo, para ganhar, para viver assim, pagando essas contas, né? Então a pessoa tem que olhar para onde está indo o dinheiro. Então, normalmente eu gosto de colocar alguns grupos que são essenciais, né? Que são moradia, o quanto você gasta para viver, né? Se você paga um aluguel, uma prestação de uma casa, se você tem ali, né, uma despesa com a sua casa, às vezes paga um seguro, alguma coisa, tem energia, água, as contas básicas. Qual que é o seu custo de moradia? E tem o custo de alimentação, que é muito diferente de refeição. A refeição, normalmente, é a que você faz as refeições, que é o almoço e o jantar. E a alimentação é o que normalmente a gente precisa para viver. É uma alimentação básica. Às vezes eu até coloco ela no grupo moradia, porque quando a gente faz uma divisão de gastos essenciais e não essenciais, às vezes eu preciso de um mínimo ali que eu preciso entender que ele é essencial para a gente sobreviver. Né? Então, quando a gente vai fazer uma divisão de contas, o que eu coloco normalmente? Uma pessoa, para ela ter uma reserva, né, a gente vai entrar já nesse assunto, ela precisa ter ali pelo menos de 6 a 12 meses de reserva. Então, onde que eu vou encaixar o meu custo de vida para formar essa reserva? Então, eu gosto de jogar essa alimentação lá, porque é uma alimentação básica de sobrevivência do dia a dia, né? O que você vai no mercado, a alimentação que você faz normalmente. E a outra refeição seria o que você faz fora de casa. Um luxo, tipo assim, um restaurante que você vai, porque você não precisa comer no restaurante. Você pode levar comida da sua casa no seu trabalho, você pode comer na sua casa no horário de almoço, né? Depende das condições que você tem, porque não é toda empresa que te dá uma ajuda de custo para refeição. Mas você tem esse custo de refeição que você pode equilibrar ali de acordo com a sua necessidade. E depois você tem os gastos não essenciais, né? Que é uma assinatura, que é um plano que você tem, uma academia.
Às vezes o plano de saúde, tem pessoas que acham essencial, outras não. Então, depende muito da particularidade da pessoa, né? Então, primeiro identificar esses planos de conta. Qual que é a categoria que ele está, mais pegando essa renda, né? Qual o percentual dessa categoria que compromete mais a minha renda? E aí eu vou ter uma visão. É necessário, não é necessário? E aí eu vou distribuir essa renda com as categorias. Então, tantos por cento vai para essa moradia, tantos por cento vai para a alimentação. E você também tem o gasto de veículo, né? Que hoje as pessoas que não se locomovem por transporte público ou por Uber, alguma outra questão, ou por bicicleta ou a pé, elas têm um gasto com um veículo. Então, ela tem um IPVA, ela tem um combustível, ela tem um seguro, ela vai trocar de carro, às vezes tem uma parcela, às vezes o carro é financiado. Então, ela tem um custo com o veículo também, né? Tem tudo isso por ano. Então, assim, precisa distribuir essa renda. E aí você vai começando a olhar o que mais faz sentido para você e não. E aí a gente tende a fazer o quê? Um erro muito grande. Colocar essa bendita reserva lá na linha de baixo. Eu acho que assim... É o que sobra? É o que sobra, você guarda. Isso é interessante, pelo menos se está sobrando já é alguma coisa. Mas eu digo, não é o essencial que vai te dar uma possibilidade de sair daquela situação. Porque você fez essa análise visual, você está sabendo para onde vai o seu dinheiro. Você vai dar uma enxugada aqui, um pouco ali, e vai identificar. Eu preciso guardar quanto para eu ter 6 meses tranquilo? Por exemplo, se eu não ficar bem, se eu ficar doente, se eu precisar me afastar, ou se alguém da minha família precisar de mim, algo que possa acontecer, eu vou fazer uma reserva, eu vou usar qual número para essa reserva? Então, eu preciso lá de, normalmente, umas 6 vezes o valor desse custo de vida que a gente fala, né? Que são essas despesas essenciais e obrigatórias. Para quem é CLT, é o salário-desemprego, né? Tem o seguro o seguro-desemprego. Comparado a isso, né? Esse tempo que você tem essa garantia até você se restabelecer novamente, procurar novas oportunidades. Mas aí eu digo, qual é a velocidade para isso? Porque a gente que fica a vida inteira guardando essa reserva financeira, porque ela guarda, ela gasta, ela guarda, ela gasta, e ela tá lá, tá com dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro, e a reserva nunca tá boa. Né? Nunca, se acontecer alguma coisa, sempre dá um pau lá, ela tem que sair recorrendo a banco, fazendo empréstimo, né, para pagar alguma coisa algum imprevisto que acontecer. Então, se a somatização, por exemplo, das despesas básicas dessa pessoa deu em torno de R$ 2.500, ela precisa ter o equivalente a 6 vezes a esse valor, ou até 12 vezes a esse valor? Depende da pessoa, do que é o trabalho da pessoa, né, porque depende muito do quanto ela vai conseguir guardar por mês. Normalmente, de 5% a 10% a gente já começa a colocar nessa reserva, só que normalmente não é um valor que dê, assim, para fazer uma reserva tão rápida. Né? Então, geralmente, a pessoa fica lá 2, 3 anos para tentar formar essa reserva. O que eu indico? Corte algumas despesas que não são essenciais. Que eu coloco como desnecessárias. Desnecessárias. O luxo. E aí, você... Tirando desse valor aí do mês, você dá uma acelerada nessa reserva, pelo menos sempre fica com 50% desse montante, e aí depois você vai ter mais tranquilidade para mensalmente ir tirando 5, 10% do seu salário, sem se comprometer ali, né, de às vezes ter uma emergência e ter que tirar. Porque existem outras reservas de emergência. Emergência, na verdade, é uma reserva de emergência, mas existem outras reservas que você pode fazer para um objetivo específico. Uma viagem. Eu vou tirar férias, né? Eu vou tirar férias. Onde eu vou nas minhas férias? Quando eu vou gastar? Quem vai comigo? O que eu vou fazer nas minhas férias? Algum passeio? Então, eu já faço um orçamento dessas férias, já vejo quanto tempo eu tenho até lá e também vou guardando um pouco por mês. E aí, você também pode fazer outras reservas separadas dessa reserva de emergência. Essa reserva de emergência, na verdade, assim, se você precisar utilizar, você tem que ter a responsabilidade de devolver, porque ela realmente é para um caso extremamente necessário, vamos dizer assim, de vida ou morte, né? E a reserva de emergência não é tirar para fazer um churrasco. Porque sim, e o dinheiro não pode estar tudo no mesmo balaio, né? A gente não pode jogar tudo no mesmo balaio, né? Normalmente a gente fala assim, tira os ovinhos de cada um, vai para uma cesta. Mas é isso mesmo, porque se você está com tudo misturado ali, que você não aproveita rentabilidades boas. Porque se você tem uma reserva de curto prazo, você vai direcionar para um investimento. Se você tem de médio e longo prazo, vai para outro investimento. Porque uma previdência,
preferência quer uma longo prazo, algo assim que te dê uma rentabilidade mais estável, que não seja tão volátil conforme nessas variações de mercado. Né, para quem gosta mais. Exatamente. E pode te dar uma rentabilidade legal a longo prazo, então você deixa ela separada. E essas outras para uns fundos ali diários, de movimentação diária, que você possa ali sacar quando você precisar. Às vezes deu algum problema ali naquele mês, gastou um pouquinho a mais, você vai lá, recorre, e depois o legal é sempre estar repondo ali para você, né, não ficar precisando de parcelamentos e várias outras questões aí que possa te prejudicar, né, lá no futuro. Mas essas reservas, elas são essenciais. Normalmente as pessoas não têm reserva porque gostam de viver nessa adrenalina, né? E uma outra situação que alguns alunos me perguntam Lígia, para onde vai essa reserva? O que eu faço com esse dinheiro? Então, exatamente isso. Se essa reserva você sabe o que você vai fazer com ela, né, qual é o destino dela, você consegue planejar e colocar no investimento que vai te trazer melhor retorno. Existem muitos produtos financeiros, né, existem taxas diversas de rentabilidades, existem taxas de banco, que banco cobra uma taxa para administrar esse recurso, e existem, né, corretoras de investimento. Hoje com os bancos digitais facilitou muito, né? Muito. Você mesmo vai, você seleciona, você dá uma lida ali no que é. Se tiver alguma dúvida, você tem um chat ali que já te esclarece. Então, assim, é bem dinâmico e não tem muito segredo, não. Você precisa apenas saber o que você quer fazer com esse dinheiro. Se você vai usar em 1 ano, 2 anos, às vezes você pode aproveitar uma oportunidade ali de um CDB, às vezes alguma coisa que te paga por 6 meses ou por 1 ano, que você vai deixar lá parado que você sabe que não vai usar e pode ganhar um pouco mais. Só tem que tomar muito cuidado onde você coloca, porque geralmente esses títulos privados são de empresas, né, ou de próprios bancos, né, de financeiras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde financeira dessas empresas, Sim. que é onde você está emprestando o seu dinheiro. Antes de colocar o dinheiro, verificar se tem um fundo garantidor de crédito, né, que até 250 mil é garantido, então tem um seguro que previne, no caso, né, dessas empresas, se tiver algum problema. Até 250 mil, nessas empresas, normalmente renda fixa, né? Sim. CDB, LCI, LCA, tem esse garantidor, que é o que muitas pessoas perguntam e tem medo. Lígia, eu coloco meu dinheiro na poupança, que está com uma rentabilidade muito baixa hoje em dia, ou eu coloco numa renda fixa que me paga um pouco mais, porque é embasado ali na taxa Selic, né? Que, inclusive, se manteve ali em 13,75%. Que, para quem não sabe, eu acho muito bacana explicar isso, né? Porque, às vezes, quando o aluno ele vai aplicar o dinheiro numa renda fixa, ele fala, Lígia, o que é 100% do CDI? Vai pagar 100% do que eu apliquei? E aí, normalmente, a gente fala, não, é embasado na taxa Selic. Exatamente. Se a taxa Selic hoje está com um valor de 13,75, o CDI ele sempre desconta, né, o IR, então ele sempre vai pagar um pouquinho a menos, 13,5, né, comparado à taxa Selic. Então, ele não vai pagar 100% do quanto você investiu. Ele vai pagar em cima do percentual da taxa Selic, né? É uma taxa básica de juros que move a economia do país, né? É uma taxa que dita as regras, vamos dizer assim. Para quem vai fazer um financiamento, um consórcio. Embora ela não esteja tão no nosso bolso, assim, dessa forma que a gente gostaria, né? Exatamente. Porque o preço das coisas estão altíssimos e a gente ainda não tem esse reflexo na economia. Porque mexe na inflação, enfim. Tem toda essa questão. E para quem tem empresa e começa a empreender e acha que a empresa é obrigada a pagar as despesas pessoais. Olha, isso é uma polêmica que em todo lugar eu chego e já bato de frente, né? Porque a pessoa fala, mas eu tiro só 5 mil, tiro só 10 mil de salário. Na hora que você aponta todas as despesas da pessoa que está lá embutida no meio das contas da empresa, a pessoa, nossa, mas eu tirei tudo isso? Meu Deus! Tipo, né, fica horrorizado com aquele resultado, porque normalmente não tem esse controle e vai sempre colocando lá. E você tem que ter um financeiro que vai te dar esse resumo no final do mês, né? E normalmente nas empresas o financeiro é o dono, então ele nunca quer olhar para esse número. Então, assim, é bem difícil ele entender realmente, se ele não tem ali as organizações da vida dele, pessoal, da empresa também tá ali, né? Não sabe o quanto tá tirando, é uma coisa gravíssima, né? Um erro que é inadmissível para quem tem o seu próprio negócio. E às vezes os empreendedores não sabem o que é Prolabore. Não sabem, amor. Sabe o que é a diferença? Que é uma coisa, assim, a gente fala, você não trabalhava para alguém? Você não tinha um salário?
Hoje você trabalha para quem? Para você mesmo, você trabalha na sua empresa. Então você tem que tirar um salário compatível à função que você executa dentro do seu negócio. Isso é o seu Prolabore. Você pagaria quanto para uma pessoa fazer o que você faz hoje aqui? Então, esse é o salário digno que você pode tirar do seu negócio sem prejudicá-lo, né? E o que você vai tirar a mais? Se sua empresa tiver lucro ou não, você vai retirar a cada 30, 60, 90 dias. E, gente, tirar lucro não é assim também, né? A pessoa acha que sobrou um dinheirinho no final do mês, vai lá e tira. E depois, no mês seguinte, faltou, vai fazer o quê se já tirou, né? Principalmente se tiver capital de giro, né? Então, assim, você não pode confundir com capital de giro. Você normalmente só consegue tirar lucro de uma empresa após, no mínimo, depois de um ano. Né? O ideal seria, né, a gente coloca uma média assim, para uma empresa se concretizar assim, com o seu fluxo de caixa, que seja bem incorporado, que saiba que está fazendo ali todo mês, que tenha ali uma visão do número, aí ela só vai conseguir realmente tirar um lucro. O ideal seria com 18 a 24 meses, que seria um prazo legal, assim. Tem gente que chega nesse período de empresa e ainda não consegue ver o lucro, e aí tem que ver porque algo está muito de errado acontecendo, né? Para quem às vezes está assistindo e não sabe o que é capital de giro, explica pra gente. O capital de giro é justamente aquele saldo que sobra para você fazer as suas movimentações. Normalmente, de uma semana para outra, fica um saldo, né, que você vai fazendo as suas receitas e você vai encaixando as suas despesas para que elas próprias, né, se paguem. Porque quando você vende um produto ou um serviço, você precisa de tirar todas as despesas para que aquela sobra forme ali esse caixa para que você possa reinvestir novamente na compra do produto, que você tire um percentual ali para pagamento das despesas fixas, que é o funcionário, né, o aluguel normalmente que a empresa paga. Então, assim, esse capital de giro, a gente tem que trabalhar ele para que, pelo menos que comece o mês, que você já tenha um dinheiro lá para garantir as despesas fixas, porque vendendo ou não vendendo, elas estão lá para te cobrar, né, você tem que pagar. Então, esse capital de giro seria uma reserva mensal que você todo mês vai fazendo ali o seu próprio giro da conta se pagando. Você, de acordo com o teu lucro daquela venda daquele produto ou serviço, ele vai ficando naquela conta onde você faz as suas movimentações. Então, o ideal seria, né, você sempre ter um saldo ali disponível para que você gire esse caixa, para que você faça essa operação acontecer. Porque se você usar todo esse caixa, você não tem dinheiro, por exemplo, no próximo dia para comprar seus insumos para abrir sua porta para você vender. Né? Normalmente, o ramo de alimentação vive muito isso, né? Esses altos e baixos. Eu costumo exemplificar para os meus alunos, né, de uma forma muito simples. Eu falo, a sua empresa é uma galinha que bota ovos de ouro. Mas se você se empolgar e comer todos os ovos, ela nunca vai crescer. E uma hora essa galinha vai parar de botar. E você vai passar fome. Se você matar essa galinha, então você sabe que você não vai ter ovo nunca mais na vida. Então você cuida bem da galinha, né? Porque se essa galinha acontecer alguma coisa, ela ficar doente, alguma coisa acontecer e não botar mais ovo, lascou. Porque você tem que ali cuidar da fonte. Então, primeiro, deixa a sua empresa rica, deixa a sua empresa saudável, deixa a sua empresa com caixa, com investimento, com reserva. Coloca os ovos para chocar ao invés de querer, se você comer todos os ovos ali, nunca vai ter pintinho, sua safra não vai crescer. Exato. Algum tem que virar pintinho para a sua empresa crescer. E o intuito de empreender é você criar uma empresa onde ela consiga funcionar sem a sua presença, criar escala. Eu não vejo sentido em alguém querer empreender, mas viver escravo do negócio e não ver perspectiva de crescimento. Eu falo, o desejo de empreender, ele tem que vir quando você estiver preparado para a expansão do seu negócio e entender que às vezes ele vai funcionar sem depender de você em algum momento. Exatamente. Esse eu acho que é o propósito de se ter um negócio. E se eu começo e vou retirando, eu vou viver escrava do meu negócio. Exatamente. E aí, em alguns momentos, eu falo, ao invés de você viver a escravidão moderna tentando empreender, é melhor talvez você até trabalhar para alguém. Porque você vai ter mais qualidade de vida em alguns momentos e talvez até uma organização maior. Porque no CLT você sabe o quanto você ganha. Quando você empreende, às vezes, você não sabe o quanto você ganha. Mas aí tá justamente o problema. Se você sabe qual é o seu custo de vida, você sabe o que você precisa para viver, é aquilo que é seu salário. Você vai tirar da sua empresa e ela vai morrer? Você está tirando do seu lucro, você está tirando do salário do seu funcionário, você está tirando do seu aluguel que você não vai ter dinheiro para pagar. Então, assim, é irresponsável.
né? É irresponsável você não ter essa visão de quanto é o seu prolabore, você não saber o quanto você pode retirar da sua empresa. E para quem às vezes nunca ouviu sobre o termo, prolabore é o salário do dono, né? É o que a gente falou agora, a pessoa tem que se polir para que ela não ultrapasse aquele valor. E eu gosto muito de trabalhar com números fixos. E aí a gente distribui por semanas, né? Ou a gente faz uma retirada que não vai sacrificar tanto o caixa da empresa, uma retirada semanal que eu acho que é mais equilibrada, né? Porque as receitas, elas são normalmente as mesmas, de uma semana para outra. Então, a gente tem que tentar encaixar essas despesas dentro dessas receitas para que a gente tenha esse saldo positivo, né? Porque se a gente já tem as despesas, que as despesas fixas, elas já existem. A gente já tem as compras dos produtos, que a gente é obrigado a fazer, porque senão não tem como vender, girar, né, as vendas. Então, a gente precisa fazer o quê? Encaixar tudo dentro de uma semana que a gente não vai ultrapassar. Porque se uma semana sobra um saldo, só que na outra extrapola, né, aí você também nunca vai atingir esse equilíbrio. Né? Você sempre vai viver nesses altos e baixos. Então, o certo seria organizar essas contas, deixar tudo por semana, que eu gosto muito de fazer isso, porque você tem mais poder de decisão. Você tem como ver antecipadamente aquilo que vai acontecer lá na frente, para você se antecipar e tomar alguma decisão com tempo para pensar. Porque às vezes você está ali naquela semana tumultuada, cheia de coisa, porque não percebeu que estava com muita conta além do que você podia pagar, e aí o cara ligou para você, o fornecedor, que não vai te entregar porque você está com o boleto atrasado. Então, isso é uma irresponsabilidade, não olhar para o seu fluxo de caixa, né? E isso tem total sentido, a partir do momento que você se responsabiliza pelos seus resultados, porque a empresa é a cabeça do dono. Se você não está ali fazendo as coisas acontecerem, se dedicando para que isso aconteça, você está agindo com irresponsabilidade. E é o que você acabou de falar. A gente não consegue crescer, não consegue ter escala se a gente não olhar para o negócio. E normalmente isso acontece quando as pessoas estão presas ali naquela operação, que ela é o faz tudo, que é o faz tudo que não faz nada, né? Porque a pessoa não consegue fazer tudo com excelência. E aí ela faz tudo meia boca, e isso daí também prejudica a empresa, né? Então a gente tem que parar e olhar como dono, ter o olhar de dono para a empresa. E isso é uma responsabilidade de quem abre um negócio. Porque ninguém quer abrir um negócio para morrer daqui 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente quer que o negócio cresça e prospere. Só que você tem que se autorresponsabilizar, porque são suas decisões e suas atitudes que vão fazer o negócio ir para frente ou não. Né? Então, enquanto você não parar de brincar de dono de empresa, né, e pegar ali e vamos assumir isso aqui, vamos olhar para o financeiro e vamos ver como que está, o que eu posso melhorar. Se eu gerei essa despesa, se essa despesa já existe, eu vou atrás do faturamento necessário. Eu vou atrás de parcerias, eu vou ver onde eu posso fazer negócios, onde eu posso oferecer meu produto para que eu possa gerar essa receita, né, para poder cumprir os compromissos financeiros, que é muito importante. Né, uma credibilidade que você tem com as pessoas que você estão apostando ali com você no seu negócio, né, que estão te fornecendo um produto, você tem que honrar os seus compromissos financeiros. E as pessoas acham, depois eu vou pegar um empréstimo, mas se não der certo, eu deixo o banco para pagar depois, daqui uns 2, 3 anos eu quito por metade do valor. Gente, isso eu acho que as pessoas ainda não entenderam ali, né, se aventuram muito ao abrir um negócio. Por isso que tem aquela pesquisa fatídica, né? Todo ano que sai, as empresas que nascem em menos de 2 anos já morrem por falta dessa organização financeira. Porque para nós que temos esse entendimento, que já viemos de uma outra cultura, é meio que normal você fazer um planejamento para fazer alguma coisa. É a mesma coisa que você vai numa festa. Eu te convido para uma festa e se você não sabe qual é o tipo de festa, você vai com que roupa? Você tem que saber o mínimo de informações possíveis para você se preparar para aquele evento, para aquele momento, para aquela situação. Você não vai chegar lá, né, de um jeito, e você chega lá, tem um monte de gente de outro jeito, você vai passar vergonha. Então, você tem que perguntar, saber como como vai ser. Então, é a mesma coisa que você tem que fazer, gente. É saber o que você quer para a sua empresa. Se você não se planejar e você não se organizar, você tem que ou pagar financeiramente por isso. E as pessoas já começam a ir com dívidas, porque elas abrem despreparadas o negócio, elas abrem sem saber exatamente o quanto elas precisam vender para elas
estarem no mercado. Sem metas, sem né? metas, sem planejamento. E aí elas falam, vamos ver no que dá. E aí, se precisar, eu pego um crédito no banco. Já começa com uma parcela de um financiamento no negócio. E elas têm que entender de precificação. Se você não vender o seu produto no preço certo para que pague todas as dívidas, que essa margem seja suficiente para pagar essas dívidas, você vai estar rodando ali o dinheiro e não vai estar fazendo nenhum efeito. E o sonho se torna um trauma, né? Exatamente. Então, assim, é se autorresponsabilizar, né? Não é só, eu decido empreender, tenho uma oportunidade, eu vou empreender. Não é só isso. É muita coisa envolvida. Para que dê certo, a gente tem que fazer do jeito certo, né? Se, claro, aparecer uma oportunidade, você tem que ali aproveitar naquele momento, sim ou não, dá uma analisada, pelo menos, procura uma ajuda de alguém para te ajudar a pensar, a olhar para os números, né? Porque normalmente quem quer passar um negócio, quem quer te pôr um negócio, ele ou é um negócio que a pessoa já teve todos os benefícios e está pulando para outra, ou ele não tá bom, porque uma coisa que é boa, a pessoa não quer passar para frente, né? Então, você tem que analisar várias situações ali e pedir uma ajuda de um especialista que te dê uma orientação, para você não se enfiar numa furada e depois sair devendo para todo mundo e saindo endividado e até colocando em risco sua própria vida financeira, né? E para quem empreende, talvez dentro da sua própria casa e compartilha ali de alguns gastos, como internet, aluguel, energia elétrica, como é que eu faço essa divisão? É uma dúvida muito grande para quem às vezes tem o próprio negócio em casa e começa nesse processo de dividir as despesas pessoais das despesas profissionais e acaba não sabendo como será feito essa divisão, como começa a fazer essa divisão. Justamente você entendendo o custo do seu negócio, né? Se você vai começar informalmente ali vendendo que seja um bolo, alguma coisa que dá para ser feito em casa. É você entender o que você precisa para ser feito, né? Se você vai gastar uma energia, um gás, uma coisa assim, de gastos que envolvam a casa, você vai ter que ver como era a sua conta de energia antes e como ela aumentou depois que você começou a fazer aquela atividade. Seria uma forma também. O ideal você tem que fazer isso, controlar semanalmente, porque você não vai às vezes, eu vou comparar um mês com outro, porque pode ser que o mês que você vendeu mais, outro mês vendeu menos, né? Então, quanto que vai ser proporcional essa despesa minha com a despesa do negócio? Então, quanto que eu separo? Então, você precisa entender esse número, entender que a proporção é uma regrinha de 3, é uma conta super simples de fazer. A gente tem planilhas de ficha técnica, né, disponíveis aí, dá na internet, no Google, a gente procura lá para fazer essa divisão. Porque se você sabe quanto você gasta e quanto você está diariamente ali produzindo, você tem uma proporção do que vai aumentar. Então, aí você consegue embutir isso no preço do seu negócio. Isso para aluguel também? Para aluguel também, porque seria um espaço que você alugaria se você não estivesse dentro da sua casa. Então, assim, quanto que isso vai contribuir para o aluguel? Então, coloca um pouquinho, coloca, sei lá, pode ser 50%, pode ser 30%, tudo vai depender do tamanho do negócio dentro da casa da pessoa, né? Se você quer colocar a metade, você vai pagar com o seu prolabore e a outra metade você vai colocar como custo da empresa. É ideal você fazer uma divisão bem justa, né, que fique pagável. Depende também da quantidade de pessoas, né, que moram na casa. E aí tem, às vezes, o rateio com outras pessoas, né, e esse valor fica um pouco reduzido. Mas eu acho ideal você fazer justamente esses levantamentos da mesma coisa como se fosse uma empresa num lugar próprio, né, sem ser num lugar dentro da sua própria casa. Mas você ter a clareza desses gastos para você saber realmente, vale a pena, né? O que eu vou fazer com esse valor que eu estou vendendo, o que eu estou recebendo, né? Então, eu preciso entender para onde que eu estou direcionando também esse gasto, né? O que faz sentido esse gasto? Para saber, tem resultado, né? Eu posso continuar aqui ilimitado aqui, ao que está dentro da minha casa, ou eu posso também ir para um negócio fora daqui e abrir meu negócio num lugar, e aí eu posso assumir essa despesa, né? Então, tudo parte do controle, né? A pessoa tendo essa visão do que é o gasto real mesmo, ela vai poder até tomar uma decisão, até esse valor eu consigo cumprir, aí eu posso realmente tomar uma decisão de abrir um negócio fora, porque aí eu sei que até aquele valor eu consigo, né, cobrir com as vendas, né, normalmente assim, sem ter um custo à parte. Então, a pessoa vai
fazer um compromisso de aluguel, por exemplo, num lugar que ela vai fazer. Normalmente a pessoa sai da casa e já vai pagar um aluguel, né? Num lugar separado, abrir um negócio numa porta, numa rua. Então, ela vai saber, já vai ter uma noção ali dos gastos da casa. Porque a pessoa que está crua ali, que não tem essa noção desses custos, quando ela vai para um lugar físico, um lugar específico do negócio dela, ela fica muito perdida. E aí a tendência de dar errado e de voltar para trás é muito grande. Um dos problemas também no Brasil é que a grande quantidade de MEIs, de microempreendedores, abram seus próprios negócios por necessidade, ou porque perdeu o emprego e precisa de uma renda, precisam pagar boletos e identificam uma oportunidade, às vezes, de começar a fazer um bolo na sua casa ou a desempenhar qualquer outro papel de forma informal. E aí acaba que essa pessoa nunca consegue dividir, né, as despesas pessoais das profissionais, porque ela entende que ela precisa da renda toda da empresa para ela conseguir sobreviver. Isso eu vejo muito. E é uma coisa assim, é sensacional e ao mesmo tempo frustrante, sabe por quê? A gente tem um alto poder de se reinventar, de recriar, de trazer uma solução ali rápida para o negócio. Só que normalmente o que acontece? As pessoas têm um compromisso, uma conta para pagar. Ela vai lá, faz brigadeiro, faz bolo, faz pão, faz o que seja para pagar aquilo. E aí ela consome todo aquele recurso, paga o compromisso dela e volta para o zero. Aí ela não tem de novo um recurso para reinvestir, né? Para continuar, para dar sequência. Então, esse planejamento ele é importante de uma fatia de bolo que você vai vender. Então, você tendo essa visão desde o início, quando você for para um negócio, abrir sua empresa, você já vai estar com aquela cultura, né, de estar organizado. Porque senão você tem um recebimento, né, hoje que você vai lá fazer uma venda e aí você pega esse dinheiro e vai lá e paga toda a sua energia elétrica. Aí depois você não tem dinheiro de novo para comprar, para vender no outro dia. Então, tipo assim, é falta de clareza, é falta de direcionar o dinheiro para o lugar certo. E aí, vivendo dessa forma, você já está numa cultura que, se você for partir dali para um outro negócio, você já vai começar do jeito errado. Porque você não foi treinado. E quando a gente treina do facinho, é mais fácil, né? Treino do facinho é mais fácil, porque é igual assim na academia, né? Você começa com um pezinho leve, depois você vai aumentando, né? Hoje eu até publiquei uma frase que dizia o seguinte: quanto mais suor derramado no treino, menos sangue derramado no dia da batalha, né? Nossa, eu acho que é muito isso, a gente buscar formas de sair daquela situação que a gente está passando, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando, insatisfeitas com a vida financeira, e eu comparo muito a vida financeira com a vida vida fitness, né? Uhum. A gente tem que ter muita disciplina. Muito. Se eu tô insatisfeito com algo, o que eu vou fazer para mudar? E não é viver eu quero isso. Às vezes a gente não quer, mas precisa, né? E eu conto sempre uma história para os meus alunos. Uma vez eu pedi para minha sobrinha tem 10 anos, eu pedi para ela ir tomar banho e ela falou, não vou, titia. E eu falei para ela, Lara, existem coisas na vida que a gente não tem que querer. Nós temos que fazer. E um outro dia, eu compartilhando algo, falando que eu não gostaria de fazer, ela virou para mim e disse, titia, tem coisas na vida que não tem que querer, elas precisam serem feitas. E aquilo, eu olhei e falei, se uma criança de 10 anos aprendeu a lição, tudo que eu vou fazer na minha vida hoje, mesmo com aquela sensação de, eu não queria fazer isso, desde onde você quer chegar, o que você quer para a sua vida, isso que precisa ser feito é o que vai fazer com que você alcance o seu sonho lá na frente. Exatamente. Criança vive de querer, adulto vive de disciplina. Esse sonho que a gente se perde, né? É o meio do caminho que a gente vai saindo dessas raízes eu acho que é pureza, né? Porque quando você não sabe o caminho que você vai percorrer, você sabe que você quer chegar lá. E aí você tem que começar de algum jeito. Então você tem que, assim, você sabendo o que você quer e sabendo pelo menos o básico que você precisa, você tem que começar. E você tem que encarar e não precisa ficar esperando o momento certo. A hora certa é você querer, né? Tudo depende da sua força de vontade, porque só depende de uma única pessoa. Se você identificou que aquilo é importante para você, se você sabe que aquela situação que você você não quer mais, você não quer ficar naquela situação, você já sabe o que você quer, você conseguiu visualizar, você conseguiu se enxergar
num outro nível, por exemplo, numa outra situação financeira, que a gente está falando do financeiro, mas se você se viu nesse lugar, é possível? Então vamos traçar... E se eu não consigo sair sozinho daquela situação, eu preciso de ajuda, buscar ajuda. Exatamente. E isso é muito importante porque é um processo de amadurecimento do ser humano. Porque senão a vida perde o sentido. Você viver ali todos os dias para fazer as mesmas coisas. Com a sensação de que nada flui. Que nada flui, que tá tudo na mesma. Todo dia você faz a mesma coisa. Você acorda, vai trabalhar, come, dorme, faz alguma coisinha ali no dia a dia. É muito monótono. Você precisa de um estímulo para você evoluir, para você buscar novas oportunidades, para você crescer mesmo e se desafiar, né? Porque eu acho que o intuito de você crescer como ser humano é você aprender com esses desafios, com as coisas que a gente vai conquistando e aí conquistou, a gente viu que é possível, planeja um passo maior e é assim que a gente vai crescendo. E as coisas vão acontecendo, né? Sim, com certeza. Às vezes não sai do jeito que a gente gostaria, mas a gente aprende muito pro próximo passo, né? Tem muito disso. Às vezes as pessoas querem que tudo saia conforme elas planejaram. E na vida não é assim. Às vezes você pensou de uma forma, planejou de um jeito, e na hora de colocar em prática sai de uma forma extremamente diferente. E aquilo vai ser utilizado para que você aprenda e corrija, mas não desista, né? Exato. Aí que tá. Alcança o êxito quem persiste, né? Quem tá sempre no caminho e aprendendo com os erros. Thalissa, para ir fechando o nosso bate-papo aqui, eu adoro ter esse momento. Eu acho que a gente conversa de algo muito intenso e ao mesmo tempo importante, né? Mas de uma forma muito leve. Sim. Espero que quem esteja nos assistindo tenha conseguido tirar grandes insights, né, do que foi compartilhado e às vezes sair daquela situação, daquela zona de conforto, de algo que porque às vezes a gente pensa assim, eu estou na zona de conforto, mas essa zona de conforto está mais desconfortável do que tudo na vida dela e ela está achando que está confortável. A gente tem um problema, a gente se acostuma até com o que é ruim. E aí a gente não consegue mudar porque já conhece ali, né? A gente já sabe tem medo os problemas, do novo, né? A gente já domina os problemas, a gente sabe que eles existem. A gente domina aquela situação. E aí, quando a gente muda, pode ser que venham novos problemas. Mas também pode ser que venham outras soluções e venham coisas melhores. E a gente fica ali parado, né? Se conformando com uma situação sem arriscar. E eu acho assim, é um risco calculado, que dá para ser calculado, né? E tudo depende do que você quer, onde você se vê. Se você está ali inconformado com aquilo, gente, eu não sei como a pessoa consegue se acomodar tanto numa situação e não fazer nada por ela mesma, né? E isso depende muito, muito também da cultura, viu? Porque às vezes as pessoas estão convivendo com pessoas ali na mesma situação. Exatamente. Que não deixam elas tomarem essa decisão. Então, analisa. Né? Analisa com quem você anda, onde você está, com as pessoas que você convive. Isso influencia demais nas suas decisões, na onde você tá, às vezes não tá bom, mas como a maioria das pessoas está ali do mesmo jeito que você, então você não vê uma motivação para você fazer algo diferente. Comportamentos influenciam, né? Com certeza. E para quem está nos assistindo, para a gente ir fechando, Thalissa, dê uma dica para quem às vezes está passando por problemas financeiros e decidiu que quer sair dessa situação, quer ter uma vida saudável financeiramente, porque uma vida financeiramente saudável impacta em todas as áreas da nossa vida. Então, deixa um recado para quem está nos assistindo. Uma dica que eu dou, importantíssima, esse olhar, cuide com carinho, né? Olhe como se fosse um filhinho ali, que você, do comecinho, que vai passinho, uma coisa por vez. Você tem que olhar para a sua vida financeira. Quanto mais proximidade você tiver com os números, quanto mais intimidade você tiver com a sua vida financeira, mais domínio você vai ter sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, né? A gente sabe o que a gente está fazendo quando a gente tem a confiança do que a gente precisa fazer. E conforme a gente começa a olhar, as coisas vão surgindo, as oportunidades vão aparecendo. Só que se a gente não encarar, né, e não tiver esse tempo para cuidar, nunca vai ser a hora certa. Eu não vou olhar meu financeiro hoje porque eu vou curtir meu final de semana. Perde um tempinho, pelo menos uma vez no mês, faz uma análise de tudo e vê sempre
oportunidades para você melhorar. Sempre tem algo novo a você acrescentar. Só depende do seu olhar, do seu cuidado. Agora, né? Depende da pessoa também querer buscar, né? Às vezes ela está ali parada naquela situação sem saber, às vezes, por falta desse direcionamento. Só que se você tiver essa proximidade com os números, você vai cada vez mais estar empolgado ali, porque você vê os números dando resultado, você vai olhando, poxa, isso é possível, eu vou fazer mais, e mais, e mais, e as coisas vão acontecendo. É aquela questão, né? Quando você põe o foco ali, a energia naquilo expande, e a gente fala, usa esse termo, né? Que quando você quer uma coisa, você tem tanto desejo daquilo, você... Que acaba atraindo, né? Que acaba atraindo, e é isso mesmo. Por isso que quanto mais reclamação, mais situações ruins, né? Exatamente. Então, cuide da sua vida financeira, porque isso é cuidar de você, né? Assim como você cuida do seu corpo, que você vai na academia, você tem que estar bem, você tem que estar se sentindo motivado a acordar, a fazer suas atividades de um jeito leve, né? De um jeito que te traga conforto, que te traga uma vida, né, feliz e próspera, porque dinheiro não traz assim toda a felicidade, mas ele traz conforto. Ele traz muito conforto, inclusive emocional. E a gente merece esse conforto. A gente trabalha para isso, né? Tem que destinar apenas para o lugar certo, que é possível, né? Depende do nosso querer, do nosso olhar para o querer, né? Maravilha, Thalissa, muito agradecida por compartilhar todo o seu conhecimento, a sua presença me deixa extremamente feliz, né? Eu falo que você é uma amiga para a vida, uma irmã que a vida me deu, aprendo muito com a Thalissa no dia a dia, além de uma excelente profissional, um ser humano incrível, que eu acho que faz toda a diferença, né? Eu falo que antes da gente querer se tornar um profissional grandioso, reconhecido, a gente tem que cuidar do ser humano Sim. que somos, para que isso expanda e que contagie cada vez mais. Então, gratidão tê-la aqui conosco. Eu que agradeço sempre nossas conversas, né, que a gente sempre aprende, nossa sessão de terapia. Nossos cafés. Nossos cafés maravilhosos, porque eu acho que isso é amizade, né? Uma conversa que você produza algo que possa colaborar com o outro, porque às vezes a gente está tanto numa situação ali, precisando de um apoio, de uma palavra, de um amigo, que venha te dar dicas que você sinta que é verdadeiro, né? Porque tem pessoa que fala o que quiser ali, na hora que não está nem prestando atenção direito no que você está falando. Então, esse cuidado com o próximo, né? E isso em todas as relações que a gente inicia, tem que ter o lado humano em primeiro lugar. E eu acho que tudo que a gente coloca isso traz um resultado diferente. E eu acho que é por isso que a gente dá tão certo, né? Você, com esse lado seu de recursos humanos, de lidar com pessoas. E eu sempre fui muito sensível. Por mais que a parte financeira é um lado bem frio, às vezes, que tem que ser mais calculista e mais direto, mais racional, eu sempre lidei muito com questões humanas, emocionais. Porque um ser humano que não está bem, não tem como as outras coisas também estarem bem, né? Uma coisa depende da outra. Então, a gente tendo essa sinergia e procurando pessoas que estão nessa mesma energia que a gente, as coisas vão fluindo, né? E esse ciclo aí de coisas boas vão trazendo mais coisas boas, mais prosperidade e mais ideias e mais coisas que a gente sinta confortável em compartilhar com as pessoas que estão realmente torcendo pela gente, né? Isso é maravilhoso. E eu agradeço muito por estar aqui e também compartilhando com o pessoal aqui, né, que está nos assistindo. Pessoal, muito agradecida por você que acompanhou. O que eu deixo de mensagem é: se aproximem de pessoas que você se inspire, se aproxime de pessoas que sejam exemplo na vida de vocês, porque isso faz toda a diferença. Thalissa, gratidão mais uma vez. Pessoal, até a próxima e até o próximo podcast Empreender é Ser Selvagem. Até mais. Tchau, tchau.